Olá pessoal, tudo bem? Márcio Mussolini aqui. A gente vai continuar a nossa playlist de hidrostática. Eu trouxe um exercício para a gente brincar aqui um pouquinho. Eu não vou colocar o enunciado dele, mas eu vou contar toda a história do enunciado para vocês, tá bom? E tudo que eu falar aqui vai servir como dado do exercício para a gente poder calcular o que se pede. Mas antes de iniciar, eu quero que você pense aqui comigo uma coisa rápida, tá bom? Quando eu dou um exercício que nem esse aqui, que tem uma figura, tem uma situação hipotética ali para você aplicar os seus conhecimentos, você tem que pensar qual é o objetivo desse exercício. Por que que eu estou fazendo esse exercício? Quais os conceitos que o autor, quem criou essa questão, está querendo que eu aplique aqui e que eu aprenda, consolide na minha cabeça? Qual o conceito? Então, nesse exercício, pessoal, eu vou começar a detalhar algumas coisas. Eu vou falar assim, ó, a gente está fazendo isso por causa disso, assim, assim o outro, tá bom? Eu vou tentar ser o mais detalhista possível na solução, mas ao mesmo tempo tentar ser objetivo. Mas lembre-se que um exercício existe para que possamos consolidar um conceito na nossa cabeça, um conceito que nós estudamos lá na teoria. Então, pessoal, eu vou seguir essa linha de raciocínio, tudo bem? Então o exercício da UFRJ era o seguinte, ele deu um tubinho U pra gente, esse tubinho U, ele possui dois líquidos imissíveis no interior dele. Quando você misturou esses dois líquidos imissíveis, misturou entre aspas, né? Quando você jogou esses líquidos aí, eles se separaram e atingiram, após um determinado tempo, essas posições, atingiram essa situação. Eles ficaram com a interface com o ar, em posições que têm alturas diferentes, e a interface entre eles ficou nessa posição, correto? Vamos aqui destacar essas alturas que no enunciado estava destacado, tá bom? No enunciado ele destacou isso aqui pra gente e nos disse essas alturas aqui. Ele falou que a altura do líquido 1 era 34 centímetros e a altura do líquido 2 era 2 centímetros, tá? Desse outro lado. A área da seção transversal, né, tipo desse tubinho U, a gente vai considerar que ela é constante, ela não muda, ou seja, não tem que me preocupar com isso, tá? Perfeito. E o que que ele quer saber no seu exercício? Ele nos deu ainda a densidade, ou a massa específica, né, do líquido 1, falou que era 0,8 gramas por centímetro cúbico, e nos pergunta o seguinte, qual a densidade do líquido 2? Qual a densidade do líquido 2? Para isso, a gente vai recorrer ao que nós estudamos, teorema de Steven, princípio de Pascal, aquela coisa toda, né? Tipo, os conceitos que nós estudamos, pressão, o que for necessário aplicar aqui. Uma coisa que nós aprendemos, pessoal, que é uma consequência do teorema de Steven, aquela primeira lei fundamental que a gente estudou, é que em um líquido em equilíbrio, um líquido que está em equilíbrio sob a ação da gravidade, que é incompreensível, a gente pode falar que pontos desse líquido que estão na mesma linha horizontal, eles suportam a mesma pressão. Isso são o que nós chamamos de pontos isobáricos, né? Então todos os pontos que pertencem à mesma linha horizontal são pontos que estão numa linha isobárica e é justamente isso que nós vamos procurar. Nós vamos procurar aqui uma linha isobárica, né? Uma linha de um líquido que está em equilíbrio, tá? E que possui, são dois pontos que possuem ali a mesma altura, correto? Então essa linha isobárica, pessoal, eu posso falar para você o seguinte, que esse ponto e esse ponto, os dois pertencem ao líquido amarelo, que é o líquido 2, correto? Os dois pertencem a um líquido que está em equilíbrio nas condições que eu disse. Se esses dois pontos pertencem ao líquido que está em equilíbrio e eles têm a mesma altura, então eles suportam a mesma pressão. Se eles suportam a mesma pressão, eu posso falar o seguinte, que a pressão que está vindo aqui de cima desse líquido, desse ponto, que é a pressão dessa coluna de líquido mais a pressão atmosférica, é igual à pressão dessa coluna de líquido mais a pressão atmosférica. Então eu posso escrever o seguinte, pessoal. Vamos lá, o líquido aqui, ó, só vou colocar para ficar gravado aí para você. O líquido 2 está em equilíbrio sob a ação da gravidade. Então eu posso falar aqui, que vamos supor, vamos batizar esse ponto de A e de B, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B.
ou sendo mais detalhista, a pressão que o ponto A suporta é a mesma pressão que o ponto B suporta. Se você notou, os tubos estão abertos, então eles estão sujeitos à pressão atmosférica. Então eu posso escrever o seguinte: a pressão no ponto A nada mais é que a pressão atmosférica que eu estou tendo aqui. Imagine como se fosse um peso, tá? É o peso da atmosfera mais o peso dessa coluna de líquido, né? Então é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido 1, que vai ser igual à pressão atmosférica do lado do ponto B, né, que ele suporta também a pressão atmosférica, porque aqui o tubo também está aberto, mais a pressão da coluna de líquido 2. Perfeito. Escrevemos isso. Aqui acabou a física, tá, pessoal? Porque a partir desse momento é matemática. Primeiro passo aí, pressão atmosférica dos dois lados, nós vamos cortar, né? Elimina, vai ficar um menos o outro e dois valores iguais vai dar zero. E eu tenho que lembrar agora do teorema de Steven, né? A pressão dessa coluna de líquido é μGH, lembra disso? μGH. Então a pressão da coluna de líquido 1 é o μ1 vezes o G, que é constante para os dois pontos, vezes o H1, que é igual a μGH com μ2 e H2. O G, a gravidade, ela é constante nos dois casos, então corta, é o mesmo valor. Eu vou ficar com essa expressão, μ1 vezes H1 igual a μ2 vezes H2. Vamos analisar essa expressão. Essa expressão nos fala o seguinte: o produto entre a densidade do líquido vezes a altura da coluna que ele tem nessa situação de equilíbrio, ela na situação 1 é igual na situação 2, né? Do líquido 1 é igual ao do líquido 2. O que me diz isso? Quanto maior for a densidade, menor tem que ser a minha altura. Ou seja, quanto mais pesado o meu líquido nessas situações de equilíbrio, quanto mais pesado ele for, menor a altura que ele vai atingir. Porque é menos líquido que eu preciso para causar a mesma pressão. Então, por exemplo, aqui, o que eu posso inferir olhando os dois líquidos? Para os dois dar a mesma pressão, tanto no ponto A como no ponto B, eu preciso de muito mais líquido 1 do que líquido 2. Significa que o líquido 2 ele é muito mais pesado do que o líquido 1. E quanto mais pesado? A altura aqui não foi 34, a altura aqui não foi 2, não foi 17 vezes maior? Então quer dizer que esse líquido 2 ele é 17 vezes mais pesado que o líquido 1. Mas como que a gente vai chegar a isso na matemática? Nessa expressãozinha aqui que a gente chegou. Vamos substituir os valores. A densidade 1 é 0,8, vezes a altura 1, que é 34. A densidade 2, que eu quero descobrir, vezes a altura 2, que é 2. Passo esse 2 que está multiplicando, dividindo. Então vou ter que μ2 é igual a 0,8 vezes 34 sobre 2. E fazendo as continhas, a gente vai chegar em 13,6 gramas por centímetro cúbico. Correto? Observe aí que esse 13,6 gramas por centímetro cúbico é muito maior que 0,8 gramas. Não é à toa que eu preciso de muito mais altura de líquido aqui para dar a mesma pressão tanto no ponto A como no ponto B do que os 2 centímetros do líquido 2 ali, que eu tenho, que é um líquido muito mais pesado. Correto? E digo mais, se eu tivesse uma tabelinha aqui de densidades, né? Lembrando que a massa específica é uma característica que caracteriza a substância, eu podia falar aí que esse líquido, por possuir uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico, é mercúrio, tá? Porque nessa tabela, o mercúrio ele tem essa densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Eu espero que você tenha entendido. Nós descobrimos o que foi pedido. É uma situação muito simples de análise de pontos isobáricos, pressões que suportam esses pontos, pressão atmosférica, teorema de Steven, e chegamos na resposta. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.